Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui para ajudar vocês com uma parte que eu sei que muita gente tem medo na hora de aprender uma língua nova, que é falar. Eu vou trazer algumas palavras e expressões que são muito úteis para vocês lapidarem a fala de vocês e se aproximarem cada vez mais de como um nativo fala. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês aqui no vídeo. Lembrando que as redes sociais da Punkify estão todas aqui na descrição, então não esquece de seguir a gente por lá também e conhecer um pouco mais do nosso método, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enquanto professor de inglês, uma das coisas que eu mais escuto, e eu acho que vários outros professores vão se identificar comigo, é a frase, nossa, na hora de falar eu começo a travar. Isso acontece por inúmeros motivos, né? Um principal deles, com certeza, é falta de prática e não é uma culpa sua, você que está aprendendo a língua. Afinal, vários dos cursos aí com métodos tradicionais que a gente busca no mercado e que deveriam estar ali, né, para fazer a gente sair deles pronto para se comunicar em outra língua, muitas vezes só exercitam partes do nosso aprendizado e algumas ferramentas ali da língua, mas muitos não incentivam a gente a falar tanto e muito menos dão os recursos que a gente precisa para manter um diálogo como um nativo. Vocês que já fizeram cursos de inglês devem estar lembrados aí que em várias aulas a gente fica repetindo algumas frases, algumas estruturas, e isso é muito legal, isso é importante também para o nosso aprendizado, mas muitas vezes a gente não tem as palavras e expressões que conectam uma ideia na outra, que fazem com que a gente sinta que a nossa fala tá um pouco robótica em comparação com quem é nativo naquela língua. Além da questão do improviso, né, que sempre vai estar presente numa conversa com alguém em outra língua, porque a pessoa vai perguntar coisas pra gente que a gente não tá esperando, tende a ser também uma grande dificuldade, mesmo que você consiga encontrar uma resposta para aquilo que foi perguntado, de você transmitir todas essas ideias de uma forma fluida, né, ficando uma fala que não pareça engessada. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver algumas expressões e algumas palavras que vão ajudar muito vocês a lapidar o inglês de vocês e fazer com que vocês falem cada vez mais fluido e também se aproximando aí, né, da fala de um nativo. O nome desses recursos que eu vou estar falando para vocês é Conversational Connectors. Conversational Connectors, que são literalmente isso mesmo, né? São conectores de conversa. Ou seja, aquelas palavras para deixar, né, a nossa fala um pouquinho mais lapidada. Existem várias categorias de Conversational Connectors, né? Cada um tem uma função dentro da frase. Nesse vídeo aqui, que vai estar sendo uma parte 1, eu vou trazer algumas dessas categorias, né? E as palavras que compõem cada uma dessas categorias. Numa parte 2, eu trago aí mais algumas pra gente poder ir aprendendo aos poucos. Começando aí pela primeira categoria, que é adição. Ou seja, aquelas palavras ou expressões que vão te ajudar a trazer uma ideia a mais à frase, né? Então, acrescentar uma ideia ao que você já está falando. Nessa categoria, a gente vai ter palavras como and, plus, also e furthermore. Ah, Felipe, esses são todos os conversational connectors que existem de adição? Não são, existem vários outros, né? Porque a língua inglesa é bem ampla, mas não teria como trazer todos nesse vídeo. Então, eu optei por trazer aqui os que são mais comuns e mais versáteis para vocês usarem também. Começando aí com os exemplos para a gente poder entender um pouco melhor como eles funcionam, a gente tem I am calm and organized. Então, I am calm é uma ideia. And, então estou adicionando mais uma ideia, organized. Então vocês percebem como é que o and ele vai funcionar como o nosso e, né? Adicionando uma ideia à frase. Continuando, a gente tem he is handsome plus he's super intelligent. Então he is handsome é uma ideia. Plus, ou seja, além disso, he's super intelligent. Então a gente tem mais uma ideia sendo trazida aí para a frase. She is a good teacher and also a good mom. Então, she's a good teacher and she's a good mom. Eu tenho duas ideias aqui. Quando eu uso esse also, eu conecto essas duas ideias. Nesse caso, vocês podem perceber que eu usei o and e o also, né? O also, traduzindo para o português, ele seria o também. E assim como no português a gente pode falar dessa forma também, né? A gente fala e também. Em inglês a gente pode falar da mesma maneira. Então, and, also e também a good mom. The house is beautiful. Furthermore, it's very cheap. Então, the house is beautiful, primeira ideia. Furthermore, ou seja, além disso, it is very cheap. It's very cheap. Continuando, a gente tem uma outra categoria que é tempo, ou seja, essas palavras e expressões que vão ajudar a gente a dar ideia de tempo nas nossas frases. Aqui a gente vai ter when, né, que vai ser o nosso quando em inglês, while que vai ser enquanto, né? Então, quando uma coisa está acontecendo simultaneamente com outra coisa, e as soon as, que traduzindo seria algo como assim que. Então vamos ver alguns exemplos para a gente poder entender um pouco melhor o uso dessas palavras e essas expressões. We were friends when
we were young. Então, we were friends when we were young. Então, a gente vê que o when aqui ele tá ocupando exatamente esse lugar do quando, né? Então, a gente era amigo, mas quando a gente era amigo? A gente não é mais. Quando nós éramos novos. Então, we were friends when we were young. Continuando, I like to read while I'm on the bus. I like to read while I'm on the bus. Então, eu gosto de ler enquanto eu tô no ônibus. No caso, eu gosto mesmo, mas eu sei que tem gente que passa mal, né? E por último, I have to call my mom as soon as possible. Então, I have to call my mom, eu tenho essa ideia. E agora, né, quando que eu tenho que ligar pra minha mãe? Qual é a ideia de tempo que eu vou dar aqui? As soon as, né, que a gente já viu que significa aí assim que possible. Ou seja, as soon as possible, assim que possível. Então, I have to call my mom as soon as possible. Continuando, a gente tem os conversational connectors de sequência, ou seja, aqueles que vão ajudar a gente a emendar uma parte da narrativa que a gente está contando na outra, né? Dar uma ideia de cronologia no que a gente está falando. Aqui a gente vai ter then, after, next. Mais uma vez, lembrando que essas não são todas as palavras que compõem essa categoria, né? Existem outras, mas são as mais comuns. Começando com o then, que vai ser o nosso então, né, pra gente poder continuar a nossa história. We went to the USA first. Então, primeiro, we went to the USA. Then, we went to Europe. Então, we went to the USA first. Primeiro, a gente foi para os Estados Unidos. Then, we went to Europe. Então, nós fomos para a Europa. Primeiro uma coisa, depois a outra. She arrived after 5 p.m. She arrived after 5 p.m. After, que significa depois. Então, quando eu falo aqui, she arrived, né? Arrive, que é chegar. She arrived after 5 p.m., eu tô dizendo que ela chegou depois de 5 horas. Então, mais uma vez aí, tô dando essa ideia de sequência, né? Ela chegou depois que essas coisas aconteceram. Então, tô localizando nessa minha história aonde que tá esse acontecimento. Turn on the oven. Next, put the cake inside. Então, turn on the oven. Primeiro passo. Next. Então, depois, put the cake inside. Então, depois você coloca o bolo lá dentro. Primeiro você liga o forno, depois você coloca o bolo. Então, mais uma vez aí a palavra dando essa ideia de sequência, né? De continuidade. E por último, a gente tem os conversational connectors de contraste, né? Que vão dar essa dinâmica de oposição de ideias na nossa frase. Como a gente tem em português o mais, porém, né? Que estão ali para poder dar essa ideia de contraste. Aqui a gente vai ter palavras como but, however, although e despite. Algumas dessas palavras são um pouquinho mais incomuns do que outras, mas a gente vai entender tudo. Então, começando aí com I like cake, but I don't like ice cream. I like cake, positiva. I don't like ice cream, negativa. Então, o but, ele tá aí no meio justamente para poder dar essa ideia de contraste, né? Eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo. E o however vai ser usado no mesmo sentido. Olha só esse exemplo aqui. I went to the restaurant. However, it was full. Então, I went to the restaurant, however, it was full. Então, eu fui pro restaurante, é uma ideia positiva, porém, não consegui entrar, não consegui comer, porque estava cheio. Então, I went to the restaurant, however, it was full. Although he was fired, he was very calm. O although vai ser o nosso embora. Então, although he was fired, né? Fired significa demitido. Então, although he was fired, embora ele tenha sido demitido, he was very calm. Ele estava bem tranquilo. Então, aqui a gente tem uma ideia meio pesada, né? De pessoa foi demitida, mas ela estava calma. Então, embora isso aqui tenha acontecido, ele tá assim. Então, a ideia de contraste tá aí. E por último, a gente tem despite. Despite, que vai ser o nosso apesar de, bem parecido aí com although. Despite the rain, they went to the beach. Então, despite the rain, apesar da chuva, they went to the beach. Eles foram pra praia. Então, apesar de estar chovendo, que é uma coisa que não tem nada a ver com a praia, eles foram mesmo assim.
E é claro que, como tudo que a gente está aprendendo numa língua nova, né, o uso dessas palavras também vai começar a vir naturalmente aí com a prática. O melhor caminho é vocês irem aos poucos decorando uma ou outra e ir manualmente ali inserindo na fala de vocês, né, fazendo esse trabalho mesmo de ir colocando, né, de forma muito racional ainda no começo, pensando para inserir cada uma delas, que depois elas vão começar a aparecer naturalmente na fala de vocês, quando vocês se acostumarem, né, a ver o quanto que as frases funcionam melhor conectadas por elas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo que você quer a parte 2. Também não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse e de deixar seu like aqui embaixo para ajudar com o nosso engajamento. As redes sociais da Punkify estão todas aqui na descrição, então não esquece de entrar lá e conhecer a gente também, que eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai se identificar com o nosso método. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.